Muito boa tarde a todos os internautas, amigos, amigas que nos acompanham nesta rede mundial de computadores. Hoje, 25 de agosto do ano de 2015, estamos iniciando o programa Proseando com o MTG aqui neste canal da TV Tradição. Este é um programa que se destina a responder questões, a esclarecer dúvidas, a divulgar notícias, a preparar eventos, tudo que diga a respeito ou do interesse do tradicionalismo gaúcho organizado, daquilo que nós chamamos comumente de movimento tradicionalista gaúcho. Nós estamos nos preparando para o início das atividades locais referentes aos festejos, farroupilhas deste ano de 2015. A chama crioula foi acesa na Colônia do Sacramento em 12 de julho, foi distribuída na cidade do Chuí no dia 15, no sábado passado, não este último, no outro, né? E estamos prestes a receber as chamas crioulas nas localidades. Elas começam a chegar a partir desse final de semana. Em Porto Alegre, por exemplo, chega a chama crioula na primeira região tradicionalista na sexta-feira, a próxima sexta-feira. E vai chegando nas cidades ao longo dos dias, devendo estar em todas as cidades até o dia 14 de setembro, data em que começa a Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha de 14 a 20 de setembro. Mas os festejos farroupilhas se iniciaram com o acendimento da chama crioula e vem se desenvolvendo. Meu primeiro tema diz respeito a essa questão da chama crioula que está sendo transportada e das cavalgadas. Nós temos acontecendo no estado em torno de 15 cavalgadas neste momento. Saindo do Chuí, elas estão, a maioria dessas 15 cavalgadas já passaram por Pelotas, já estão indo na direção das cidades do interior, as cidades, principalmente as cidades mais distantes, da Serra, do Planalto, ou da encosta do Nordeste, ou da região das Missões e da região metropolitana e litoral norte. As cavalgadas mais curtas, ou seja, do centro do centro-sul, digamos assim, do Rio Grande do Sul, elas devem se iniciar um pouco depois. Elas começaram um pouco depois, estão um pouquinho mais atrasadas, até porque não tem necessidade de chegar tão cedo nas cidades. Mas uma das coisas que está nos preocupando muito é essa exploração da grande mídia em cima da questão do mormo, desta doença que atinge equídeos, ou seja, cavalos, mulas, burros, os muares e os cavalares, e que, de alguma forma, preocupa a todos nós, mas, infelizmente, está havendo por parte de algumas pessoas, de alguns setores da sociedade, alguns setores da mídia, inclusive, uma exploração excessiva e até uma disseminação de um certo pânico, de um certo medo, o que é extremamente preocupante. Por quê? Porque nós temos uma situação que é uma situação relativamente normal dentro das medidas adotadas para o controle da sanidade animal. Evidentemente que o mormo, esta doença, é uma zoonose, é uma doença que leva ao sacrifício do animal, se o animal for contaminado, é uma doença que até pode se transmitir ao homem, não de uma forma tão simples. Nós não temos casos na história do Rio Grande do Sul, não há um único caso de contaminação de pessoas com mormo.
Tá? Portanto, não é uma coisa assim que acontece todo santo dia. Okay? É uma coisa raríssima na sociedade de ocorrer. O mormo ele existe no Brasil e em vários outros lugares e a contaminação de pessoas não ocorre assim, não há esses registros. Tá? Mas existe uma exploração indevida. Tá? Recentemente, uma pessoa em Santana do Livramento teve uma intoxicação alimentar e determinado meio de comunicação publicou como se talvez possivelmente fosse contaminação por mormo. Ora, as coisas não podem ser dessa forma. Né? Não podem ser dessa forma. Os desfiles farroupilhas, eles são momentos cívicos muito importantes para o Rio Grande do Sul. Não para o movimento tradicionalista gaúcho somente, para o Rio Grande do Sul. Tá? E a sensação que a gente tem, a impressão que a gente tem, é que há muito medo espalhado. E iniciativa de muitas cidades, suspendendo o desfile, cancelando o desfile, por medo. Medo do quê? Medo do quê? Se nós cumprirmos a legislação que determina que os animais sejam testados, ou seja, faz o exame, coleta o sangue do animal, manda para exame, o custo disso não é exagerado, a demora para chegar ao exame também não é exagerada, é a questão de 10, 12 dias e o resultado está aí, tá? Manda para o exame, recebido o exame negativo para mormo, tendo o exame negativo para anemia infecciosa equina, que é uma coisa que já se fazia, e tendo a vacina da influenza, vai na inspetoria veterinária e retira a guia de trânsito animal. Com a guia, o cavaleiro e o seu cavalo podem participar de desfiles, de rodeios, de cavalgadas, de todas as atividades, com a comprovação de que o seu animal está sadio. E quem é que pode participar dessas atividades? Somente quem se submeteu ao exame. Bom, claro que aquelas pessoas que não querem fazer o exame dos seus animais, bom, essas têm que ficar em casa, têm que deixar seus cavalos estabulados, está bem. A instrução técnica, a nota técnica da Secretaria da Agricultura, número 2 de 2015, é muito feliz, é muito bem elaborada. Diz o que é a doença, diz dos riscos da doença e depois determina. O dono do animal faça seus exames. O promotor do evento cadastre o evento. Ou seja, a prefeitura, o CTG, a região tradicionalista, o MTG, vai lá na inspetoria e cadastra o desfile, cadastra o evento. E o governo do estado, através do seu departamento de defesa animal, das inspetorias veterinárias, faz a fiscalização, que já informou que fará a fiscalização por amostragem, que é uma fiscalização tecnicamente adequada para essa situação, não tem problema nenhum. Tá? Se cada um fizer a sua parte, os desfiles serão realizados, nós faremos a nossa parte nos festejos farroupilhas, nós estaremos realizando a atividade que nós temos que realizar, que precisamos realizar. Porque se nós começarmos a cancelar os desfiles, as atividades, por qualquer coisa, então o ano que vem vai ser outro motivo. O ano que vem vai ter outra razão para cancelar o evento. Tá? Então, a orientação muito clara do movimento tradicionalista gaúcho, muito clara. Não há razões, não há motivos para cancelamento dos desfiles, e nem para cancelamento de rodeios,
e nem para cancelamento de cavalgadas. O que deve cada um fazer é cuidar para que somente participam dessas atividades os animais que comprovarem estarem testados, e estando testados, que não têm a doença, que não contraíram a doença. Essa doença, até o presente momento, hoje é 25 de agosto, só houve um episódio confirmado no Rio Grande do Sul, na cidade de Rolante. Isso foi no início do mês de junho. Fazem 2 meses e meio que isso aconteceu. E não teve mais nenhum caso confirmado no estado. E nós já fizemos a testagem e o exame de 15 mil cavalos. Então não é uma epidemia, não é... Pode até surgir algum outro episódio isolado, pode. Por quê? Porque essa doença se transmite pelo contato direto. Pelo contato direto. Bom, se algum cavalo daqui do Rio Grande do Sul foi para algum lugar, para Santa Catarina, por exemplo, onde há animais contaminados, foi para lá, que não devia ter ido, mas digamos que tenha ido, e não tenha, na volta, não tenha feito o exame como manda a lei, pode que tenha algum caso mais por aí, mas nós acreditamos que provavelmente não haja mais nenhum caso de morbo no estado do Rio Grande do Sul. Se houver, será tratado como deve ser tratado. Então, isso tem que ficar muito claro, muito transparente. Bem, eu quero me dirigir, deixa eu servir aqui minha cuia de mate. Especialmente para quem vai participar das atividades em Porto Alegre. Festejos Farroupilhas de Porto Alegre. Como é que deverá funcionar? Nós não vamos suspender nenhuma atividade. Nós teremos as cavalgadas chegando, teremos rodeio, teremos desfile. Quem é que pode participar de cavalgadas da chama? Todos que tenham seus animais submetidos a exame. Portanto, somente quem fez o exame do mormo, somente quem tirou a GTA é que deve comparecer. Quem não tiver guia de trânsito animal, não compareça para o translado da chama, lá no dia 7 de setembro ou no dia 14 de setembro. Não compareça. Se não tiver GTA, não vá para o rodeio. O rodeio acontece em Porto Alegre, no Parque da Harmonia, dias 11, 12 e 13 de setembro. Só compareça quem tiver GTA. E quem não tiver GTA, não compareça ao desfile. Só vá para o desfile quem tiver GTA. E no desfile, só serão autorizadas as entidades organizadas, uniformizadas, tá? Com a camisa, uma camisa identificadora da entidade, ou um colete identificador da entidade, alguma coisa que identifique a entidade, o piquete, o CTG, DTG, o que for. Tá? Haverá inscrição prévia, o CTG se inscreve e vai poder participar do desfile, tá? Com os seus cavaleiros, e o patrão da entidade será responsável para que todos os seus integrantes estejam com seus cavalos com exame do mormo, da anemia infecciosa equina e da vacina da influenza. Ou seja, terão GTA. Haverá redução na quantidade de cavalos? Sim. Eu acredito que sim. Mas, se houver 50 cavaleiros para desfilar, haverá o desfile com 50 cavaleiros. Se houver 500, haverá o desfile com 500. Se houver 5.000, haverá o desfile com 5.000. Nós queremos realizar o desfile cívico.
esta orientação só será alterada se houver uma ordem judicial diferente, por exemplo, que aí cumpra-se. Mas eu não acredito que seja necessário, até porque o que nós estamos orientando, cumpra-se a lei, nós cadastramos o evento está cadastrado, a Secretaria da Agricultura fará as fiscalizações e nós realizaremos as atividades. Ponto final, e seremos felizes realizando isso. Portanto, a orientação do Movimento Nacionalista Gaúcho para esse ano de 2015 é esta: não cancele nada, cumpra a lei e cada um faça a sua parte. Quem não quiser fazer a sua parte, aí sim, fique em casa. Deixe seu animal estabulado, deixe seu animal no potreiro, não tem problema nenhum. Aguarde o mês de dezembro. Quando chegar dezembro, se não houver nenhum caso mais de mormo no Rio Grande do Sul, nós estaremos livres da necessidade de realizar esse exame. Até lá, nós vamos precisar realizar os exames de 60 em 60 dias. É um transtorno, é um problema, é uma dificuldade, mas nós somos gaúchos e o gaúcho sabe superar dificuldades e sabe resolver questões e é cumpridor da lei. Isso nós acreditamos, isso nós pregamos e é assim que nós queremos que seja. Agradeço muito a oportunidade de podermos estar aqui conversando com todos. Espero ter sido claro nessa mensagem. É uma mensagem de otimismo, de coragem, de força. Nós queremos continuar realizando as nossas coisas, com os cuidados devidos, mas que nós façamos a nossa parte e o governo faça a dele. Tá? Se assim andar, não precisa de pânico, não precisa de nada mais. Tá? E não se deixem levar por conversas que não sejam oficiais. As informações oficiais são dadas pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura e Pecuária. Não há outra fonte de comunicação oficial. O próprio MTG só trata do assunto com as informações da Secretaria da Agricultura e Pecuária. Uma boa noite a todos e, se Deus quiser, na semana que vem, voltamos a nos encontrar. Bom mate a todos.